E hoje é dia da coluna do franqueado e o nosso colunista Marcelo Scherto fala sobre quais os tipos de sócios existem nas franquias. É com você, Marcelo, boa noite. Aí, Raíssa, tudo bom? Prazer estar aqui com você outra vez. E hoje a gente vai falar de um tema que, na verdade, interessa não só quem é franqueado, mas também a quem é franqueador, a qualquer empresário. A questão é ter sócio ou não ter sócio. E ter voo solo ou trazer alguém para ser seu sócio no negócio. E eu sou suspeitíssimo para falar porque eu não sei viver sem sócios. Hoje são 6 sócios grandes, mas eu tenho sociedades em outros negócios, sempre tive sócios. Por quê? Porque eu tenho a consciência de que eu sou bastante competente em algumas coisas e zero competente em outras que são fundamentais para a minha empresa ser bem sucedida. Então, para cuidar dessas outras coisas nas quais eu não sou bom, eu sempre tive sócios, sempre trouxe sócios e bons sócios para o negócio. Então, eu entendo que você deve ter sócio, sim, se ele trouxer alguma coisa que você não tem ou não tem na quantidade suficiente. Pode ser tempo, pode ser dinheiro, pode ser alguma competência, pode ser relacionamento, networking, pode ser o que for. E uma vez você decidindo que quer ter sócio e que deve ter um sócio, a questão é como escolher um sócio. O que você deve buscar num sócio? Né? Como é que você traz? Quem que você traz para perto de você? E é muito interessante, porque agora há pouco, na matéria, agora há pouco, aí apareceram o Flávio Augusto, o Thiago Nigro, coisa e tal. Ontem mesmo, eu participei da gravação de um podcast, o podcast O Conselho, do Flávio Augusto, e estávamos em volta da mesa o Flávio Augusto, o Thiago Nigro, meu Deus do céu, a Thaís Pegoraro, que é sensacional, e o Semenzato e eu. Eu não sei bem o que o pangaré como eu estava fazendo no meio desse bando de puro sangue. Mas a gente estava discutindo exatamente essa coisa, ter sócio, não ter sócio, e que tipo de sócio, o que buscar num sócio. E o consenso a que a gente chegou foi o seguinte, você deve trazer para perto de você gente que tenha valores convergentes com os seus, gente que tenha visões de mundo muito parecidas com as suas, que esteja todo mundo olhando na mesma direção e disposto a remar o barco na mesma direção, mas que tenha habilidades diferentes, habilidades que são complementares. Então, valores convergentes, visões de mundo semelhantes e habilidades complementares, porque assim essa sociedade funciona bem. Tem gente que traz o cara também porque é amigo, o cara que traz... Eu não sou super amigo, não saímos juntos, meus sócios e eu, e nos respeitamos profundamente, nos queremos muito bem, mas acima de tudo, nos complementamos muito bem. E é por isso que a nossa sociedade funciona e dá resultados. Tá certo, Marcelo, realmente a gente precisa ter cuidado. Eu até falei ontem sobre isso, que sociedade é quase um casamento, né? É isso, e é um casamento, Raíssa, no qual não tem sexo para fazer as pazes e muitas vezes não tem perdão, porque também não tem o amor, não tem um monte de outras coisas que no casamento você tem. A sociedade é um casamento, sim, mas um pouco mais seco, um pouco mais frio. Para isso mesmo também, a gente discutiu bastante isso no podcast ontem, é fundamental, o Semenzato enfatizou demais isso, a gente ter a regra do jogo, as regras do jogo muito claras, escritas, ou seja, ter um acordo de acionistas, um acordo de cotistas, no momento em que você começa a sociedade, prevendo não só como ela vai funcionar, qual é o papel de cada um, mas também o seguinte, e se não der certo, como é que a gente sai? Eu ouvi uma vez uma frase que eu adotei como se fosse minha, que é o seguinte, negócio em que você entra depressa, você só consegue sair devagar. Negócio em que você entra devagar, tomando todos os cuidados, fazendo os documentos que tem que fazer, aí você consegue sair depressa sem grande dor. Boa, excelente dica aí para o nosso telespectador. Muito bem, tem que ter cuidado. E que encontro de milhões esse, hein, de vocês? Olha, eu vou te falar, eu estou me perguntando até agora por que o Flávio Augusto me chamou para aquela mesa. Eu falei, meu Deus do céu, eu sou realmente um pangaré aqui. Eu aprendi muito, Raíssa, só posso te dizer isso porque, aliás, eu não perco a oportunidade de aprender, eu aprendo todo dia. O dia que eu acho que eu não aprendi nada de útil é um dia meio perdido. Eu procuro aprender o tempo inteiro. E lá ontem, você não tem a dúvida, mas o interessante é que na saída,
todos nós falamos uns para os outros, puxa vida, aprendi um monte de coisa hoje, aprendi muita coisa hoje. Então, foi muito legal, muita troca e muito interessante, porque é um podcast onde a gente esqueceu que as câmeras estavam ligadas e a gente estava conversando, era um bando de amigos trocando ideias e trocando experiências. Foi muito interessante, muito legal. É isso aí, o prestígio dessa mesa de ter você também, que é uma referência nesse setor. Não seja tão modesta assim. É um prazer ter você aqui com a gente. Com certeza você levou ali para o debate dicas importantíssimas, assim como você traz para a gente. Parabéns, Marcelo. Obrigado, Raíssa. Você é ótima. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.